Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, por favor, no texto de Daniel, capítulo 5. Hoje nós vamos iniciar o nosso comentário no capítulo 5 do profeta Daniel. Daniel, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura nesse momento até o verso 9. O verso 9 até o verso 9 compreende a primeira parte que nós queremos pensar com os irmãos. Esse texto nos fala sobre o banquete de Belsazar, ou a grande festa que fez o rei Belsazar. Então, gostaria que você prestasse atenção para que nós façamos a leitura até o verso 9. E depois nós vamos introduzir e fazer um comentário sobre o capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo e que estavam em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de bronze e de ferro, de madeira e pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Até aqui, irmãos, nós vamos então orar nesse momento e nós vamos introduzir esse capítulo 5 do livro de Daniel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradeço aos irmãos que estão aqui, vieram de longe para congregarem, para cumprirem essa disciplina da vida cristã. Eu te louvo pela vida de todos eles. Agradeço também aos irmãos que não podem vir, que são impedidos, irmãos que moram em outras cidades, que a graça do Senhor esteja com todos. E agora, quando olharmos para a Tua palavra, que o Senhor nos fale ao coração, porque a palavra é do Senhor. E nós queremos somente entregar o que diz o texto da Tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Ok. Como nós já temos falado, o livro de Daniel é um livro histórico. É um livro histórico, é também um livro profético. Ou seja, ele é um livro que retratou um período que a história passou, que foi já vivenciado. É um livro que revelou
os impérios que haveriam de acontecer, como de fato aconteceram. O império, ele mencionou, o profeta Daniel menciona o império babilônico, depois o império medo-persa, os gregos, depois o império romano. Ele ainda fala de um outro império que viria no futuro, e ele também menciona o reino milenar do Senhor Jesus. Então, ele tem esse sentido histórico, porque ele se refere a impérios que que vieram a existir a partir do momento em que Daniel vivia. A maioria dos impérios não existiram, mas a partir do momento em que ele profetizou, ele disse que esses reinos viriam, eles de fato vieram, já caíram, e ainda virá um outro reino, conforme nós temos aprendido no livro de Daniel, e também vimos no capítulo 2 de Daniel, e também vimos lá no livro de Apocalipse. Então, ele é também um livro profético, no sentido de antecipar-se a eventos. Ele é profético nesse sentido, de trazer profecia de coisas que não aconteceram ainda. Ele é também um livro profético no sentido exortativo. A palavra profecia, principalmente no Novo Testamento, ela tem também uma conotação no sentido de exortação, no sentido de chamar atenção, não no sentido somente de antecipar-se a algum fato ou algum evento. Então, ele mostra que por trás das mudanças políticas e da queda dos impérios, existe um Deus soberano que dirige a história segundo os seus propósitos eternos. Então, por trás de todos os reinos que já existiram no mundo, por trás de tudo, o Senhor está mostrando os seus propósitos. E até aqui, nós vimos Deus agindo em meio ao Império Babilônico. Então, no momento em que Daniel escreve, o reino que ele faz a leitura, as coisas estão acontecendo na Babilônia, e Deus se mostra ativo e presente no Império da Babilônia. Mas não somente nesse sentido, ele se mostra também no sentido de que todos os reinos que virão pela frente, o Senhor está por trás de todos esses reinos. Então, no capítulo 1 de Daniel, fazendo uma revisão rápida, nós vemos os 3 amigos de Daniel, lá na Babilônia, tendo proposto do coração não servirem a outros deuses, nem comerem comida que eram sacrificadas aos deuses estranhos. No capítulo 2, nós aprendemos que Deus estabelece e remove reis, mostrando que os impérios são apenas estágios de um plano maior que culminará na vinda do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, nós vimos que Deus preserva os seus servos, como preservou os amigos de Daniel da fornalha de fogo. No capítulo 4, nós aprendemos que o orgulho humano, ele sempre será abatido. Nabucodonosor precisou ser humilhado para que o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, e que é ele que dá e que tira de quem ele quer. Então é isso que nos ensina o capítulo 4. Agora, no capítulo 5, nós encontramos um outro rei. Nós encontramos o rei Belsazar. Aqui no texto nós lemos que Belsazar era filho de Nabucodonosor. Nós lemos isso aqui, que ele era filho de Nabucodonosor, porque o texto diz Nabucodonosor, seu pai. Agora aqui, gostaria de fazer um comentário a título de informação. A palavra pai é uma palavra hebraica que não necessariamente se refere ao pai biológico de alguém, mas se refere a um descendente. Nós encontramos isso basicamente por toda a Bíblia. Segundo o que a história entende, é que Belsazar não era filho de Nabucodonosor. É bem provável que ele tenha sido neto de Nabucodonosor. Agora, alguns outros estudiosos dizem que ele era um descendente, somente um descendente de Nabucodonosor, e ainda há outros que dizem que ele não tinha nenhuma ligação com Nabucodonosor, no sentido de ascendência, de parentesco, mas era simplesmente um sucessor. Mas é uma informação que não tem tanta importância. O que talvez para nós seja o mais importante é que esse texto nos fala sobre uma experiência que ele teve, fala sobre a sua vida e sobre a morte. E revela que ele tinha
conhecimento do que havia acontecido com Nabucodonosor. Nabucodonosor havia passado uns pedaços bem difíceis na vida dele, quando ele encheu-se de orgulho, como nós vimos. Ele pediu, inclusive, para que fosse feita uma estátua a ele. Depois ele teve uma atitude animalesca, comendo com os animais do campo, vivendo como um animal do campo, para que ele não se exaltasse, mas para que ele ficasse, como se diz no popular, pianinho, né, diante de Deus. Então, é bem provável que o Belsazar, que historicamente falando é filho de um outro rei chamado rei Nabonidos, que a Bíblia não menciona aqui, mas ele Belsazar era neto de Nabucodonosor, como nós já falamos. É bem provável que o fato de ter levado os utensílios do templo de Jerusalém à zombaria, prova que ele não aprendeu com a história, não aprendeu com o que havia passado com seu predecessor ou com seu antecessor. Então, a grande lição que nós podemos extrair daqui, ainda que de uma maneira introdutória, é que o orgulho no nosso coração, o que nós podemos chamar de orgulho humano, é o pecado que mais rapidamente nos distancia de Deus. Porque o orgulho, nesse sentido, ele nada mais é, nada menos é, do que uma tentativa de vivermos uma vida independente de Deus, sem a ingerência dele, sem a ação dele nas nossas vidas. E que nenhum império, poder ou pessoa resiste quando Deus decide pesar as mãos. O texto, talvez, ou o ponto alto do capítulo 5, é quando o rei vê sendo escrito na parede caiada, né? Mene, Mene, Tekel, Urfacim. O que queria dizer contado foi o seu reino, pesado foste e achado em falta, dividido será o seu reino. Então essa é uma lição muito interessante, não somente para um rei, mas é uma lição também e uma reflexão para qualquer pessoa que seja um leitor da Bíblia, seja um presidente da República, seja um político importante, seja quem for. Essa é uma verdade que pode ser aplicada à nossa vida e ela pode ser aplicada também à nossa vida como crentes. No sentido de que Deus está pesando a nossa vida na balança. E se nós formos achados em falta, Ele poderá nos tirar muitas bênçãos. Esse é um padrão que Deus estabelece no seu relacionamento com estadistas e também com seres humanos de forma geral. Do ponto de vista teológico, este capítulo revela o caráter progressivo da revelação de Deus aqui na terra, mostrando que Deus intervém de forma direta, julgando impérios e mostrando a sua autoridade, e que a sua autoridade se estende sobre toda a história. Cada império que cai é uma lembrança de que o reino dividido divino, na verdade, está em ação e que o tempo determinado será plenamente manifestado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que isso significa que todos os reinos que já passaram, um veio, caiu, veio o outro, caiu. Os reinos vieram e caíram, mostrando que há um reino que ainda virá, que não cairá, e esse é o reino do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, Daniel 5 é muito mais do que um relato da queda da Babilônia, mas é um retrato do juízo de Deus sobre o orgulho humano e a fidelidade de Deus em cumprir o seu plano. Enquanto um rei ímpio festeja, o justo permanece fiel. Enquanto o mundo celebra uma falsa segurança, Deus escreve nas paredes da história. Ele continua escrevendo, contado, pesado e dividido. Então as pessoas estão andando para lá e para cá, elas estão comprando, elas estão correndo, elas estão voando, elas estão viajando, muito ocupadas, mas elas mal percebem que as suas vidas estão sendo contadas, que elas estão sendo colocadas na balança, e que dividido será não o reino, mas a sua vida de maneira trágica.
A história de Belsazar nos ensina que o maior perigo para o povo de Deus não é a perseguição externa, mas é o orgulho interno no nosso coração. Quando o sagrado é tratado com imprudência e o coração se torna insensível à voz de Deus, o juízo, então, se aproxima. Então, essa talvez seja a lição mais interessante do capítulo. E nós vamos mencionar isso de maneira mais detalhada. Mas hoje nós não vivemos, nós não estamos na Babilônia, nós não fomos testemunhas de uma mão escrevendo lá, Tekel, Mene, Urfacim. Contado fosse o teu reino, pesado foste em balança e fosse achado em falta. Nós não estamos vivendo isso lá. Mas o mesmo Deus que esteve lá agindo na Babilônia foi o Deus que ao longo dos anos contou, pesou e dividiu outros reinos que vieram. Os medos e persas, os gregos, os romanos e daí por diante. Então, tanto no sentido de império, de território geográfico, mas também no sentido pessoal, no sentido particular, no sentido micro da história, né? as nossas vidas. O Senhor também está assistindo a tudo, vendo a tudo, percebendo a tudo, pesando a tudo, e isso serve para nós, então, de reflexão. Agora, nesse sentido, uma das coisas que tem peso aqui é a maneira como lidamos com as questões espirituais. É isso que está em voga aqui. Então, nós vamos dividir em algumas partes o capítulo 5. A primeira parte compreende os 4 primeiros versículos, o versículo de 1 a 4. E agora nós vamos falar sobre o banquete do orgulho humano. Antes de nós falarmos sobre isso, os primeiros 4 versículos, eu gostaria de definir 2 palavras que se encaixam perfeitamente aqui no nosso contexto. A primeira palavra, embora ela não esteja implícita aqui, explícita, mas ela está implícita, é a palavra profanação. O que significa a palavra profanação ou o que quer dizer profanar? O que quer dizer profanar? Profanar é o ato de tratar como comum, como indigno, como desprezível, como algo sem nenhuma prioridade, sem importância, sem relevância, aquilo que foi por Deus dado relevância, foi dado prestígio, dignidade, referindo-nos então àquilo que Deus tornou sagrado, foi santificado por outro. Em outras palavras, profanar é desrespeitar o que é santo, seja um objeto, seja um lugar, seja o templo, seja inclusive o tempo, seja uma pessoa, um princípio espiritual, um valor espiritual ou o mandamento de Deus. Então, é isso que significa profanar. Nós hoje não estamos praticando, no sentido amplo, a mesma profanação praticada pelo rei Belsazar. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós praticaremos a mesma profanação diante de Deus. E nós vamos falar sobre isso. Então, o que significa profanar? Profanar é tornar comum aquilo que Deus deu valor. É não valorizar aquilo que aos olhos de Deus e aos olhos da Bíblia tem valor. Isso é o que significa profanar. Agora, a segunda palavra que eu quero chamar a atenção é a palavra glória. A palavra glória. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, ela vem de uma raiz que significa peso ou substância. Então nós poderemos dizer assim que a palavra glória no Velho Testamento significa que alguma coisa era pesada, significa que alguma coisa tinha substância, tinha valor, tinha importância. Quando aplicada à pessoa de Deus, a palavra glória fala da manifestação visível de Deus, da sua presença majestosa, aquilo que torna Deus digno de toda reverência. Então, é o peso da sua santidade, da sua grandeza. Como nós lemos, por exemplo,
em Êxodo 40, versículo 34, quando a Bíblia diz assim: e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, quando o tabernáculo foi feito, a glória de Deus esteve presente. Então, a presença de Deus no tabernáculo era pesada, era percebida, ela se tornou manifesta ali naquele lugar. E era uma presença de muita importância e não havia ninguém que podia permanecer em pé diante dela. Então, nós comentamos aqui sobre duas palavras. A palavra profanação. Profanar quer dizer tornar comum aquilo que Deus deu dignidade, importância, relevância. É tratar com desprezo aquilo que a Bíblia chama de santo. É isso que significa profanar. E glória significa peso, uma presença marcante quando se refere a Deus. O capítulo 5 de Daniel inicia então com uma cena de aparente glória e uma profunda decadência espiritual. Para alguns intérpretes, como nós já falamos, o rei era neto de Nabucodonosor. Ele então promove um banquete para 1000 dos seus nobres. A cidade de Babilônia era uma cidade muito poderosa, magnífica. No entanto, naquela noite em que ele se orgulha de tudo, a sua cidade é destruída, invadida pelos medos e persas, as muralhas caem, e cai, na verdade, tudo. O banquete, portanto, não era um sinal de segurança, e sim de arrogância. A celebração do orgulho humano em um momento de juízo estava já a caminho. No versículo 3, nós lemos assim: então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados de onde? Os vasos de ouro foram tirados de onde? Do templo da casa de Deus. Veja, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele levou para ele os utensílios do templo, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, e de bronze, de ferro, e de madeira, e de pedra. Então aqui eles cometem um erro, eu não sei qual palavra usar, né? Mas muito drástico, grotesco. Quando os utensílios são trazidos e usados para o prazer humano, o texto mostra uma inversão espiritual. O santo é tratado como comum, a glória de Deus é substituída pela glória dos homens. A profanação do que é santo, ela sempre antecedeu o juízo divino, porque é a negação da distinção entre o Criador e a criatura. Distinção que sustenta todo o plano de Deus. Ao apagar essa fronteira, o homem tenta ocupar o lugar de Deus. É exatamente aqui que as coisas acontecem. Belsazar eleva-se como se ele fosse invencível. Então, aí que está a questão interessante. Nós definimos as duas palavras, a palavra profanação e a palavra glória. Então, ele precisou profanar o santo de Israel para roubar dele a glória. Os utensílios que deveriam usar somente no templo, para demonstrar santidade a Deus, agora os mesmos utensílios ele foi usado para o serviço dos deuses. Como se ele, o rei Belsazar, fosse alguém invencível. E nesse momento, então, ele estava prestes a ser destruído. Por conta de impressão e ilusão de glória, o peso e o valor da sua importância, Belsazar, ele quis, na verdade, impressionar os seus convidados. Olha que coisa interessante. Ele convidou 1000 pessoas, ele convidou, estavam presentes mulheres e concubinas. E aqui tem um fato interessante. De acordo com o costume oriental, nessas festas, nesses banquetes, as mulheres não estavam com os reis. Elas eram separadas dos reis. Viviam lá separadas. Elas festejavam, mas não na presença dos reis. Aqui o texto diz que elas estavam com o rei Belsazar
e com os outros nobres, estavam todos ali. Então, isso sugere que a festa não era só bebedices, existiam outras coisas. Existiam orgias que eles estavam praticando ali, muito embora a Bíblia não diga isso. Mas o que justificaria a presença dessas mulheres naquele culto? Bebendo e usando os utensílios que eram colocados no templo. Aí que entra uma outra questão importante, é que é bem provável, de acordo com os comentadores bíblicos, que o que ele quis fazer, o que Belsazzar quis fazer, era impressionar as pessoas. Olha que coisa interessante, né? A tendência que nós também temos de fazer festas para impressionar os outros. E dentro dessa questão, ele não é errado nós fazermos festas, né? Nós, por exemplo, gostamos de fazer um churrasco, de fazermos o café da manhã na igreja, de fazermos o almoço na igreja. Nós não estamos falando nada absolutamente disso. Mas ele estava roubando para ele a glória que era de Deus e profanando os objetos e os utensílios que eram do templo. Ele sabia que esses utensílios representavam o que eles representavam para Daniel, para os amigos de Daniel, porque o seu pai ou o seu avô, Nabucodonosor, havia tido experiências amargas com o Deus de Israel. Mas ele não aprendeu com o passado. Uma coisa também que chama atenção aqui. Nós aprendemos com o erro dos outros? Nós temos a capacidade de aprendermos com o erro dos outros? Temos essa capacidade. Agora, quando nós, por exemplo, assistimos a queda de uma pessoa por conta de algum deslize dela, ou por conta de uma dureza de coração dela, o que é sensato da nossa parte? Visto que essa pessoa caiu fazendo isso ou aquilo, é uma questão lógica. Eu não farei a mesma coisa, porque se eu fizer a mesma coisa, eu cairei no mesmo erro. Incorrerá para mim nas mesmas consequências. Agora, preste atenção aqui. O rei Belsazzar sabia de tudo. Ele tinha o passado do seu avô, Nabucodonosor, aqui. Ele sabia de todas as coisas. Então, o erro que ele comete agora de profanar os utensílios do templo não era uma questão de ignorância, mas era um desprezo consciente da verdade. Ele sabia o que estava fazendo, mas ele tomou a decisão de fazer aquilo. Essa atitude, então, revela orgulho. Tomar o que é de Deus e colocar a serviço próprio, de maneira consciente. Ele também se embriaga com o próprio poder ou a capacidade de tentar apagar o juízo de Deus. Esse quadro revela, então, um padrão recorrente na história. Os reinos humanos se exaltam contra Deus, Deus os divide, e assim vai a história se consumando e passando um reino atrás do outro. Agora, gostaria de fazer aqui 4 perguntas, diante daquilo que nós já comentamos até aqui. Eu fiz essas perguntas para mim. Eu gostaria agora que nós pensássemos sobre ela, porque elas estão no contexto aqui. A primeira pergunta que eu farei é essa: como nós estamos na balança de Deus? Como você está na balança de Deus? É uma pergunta que só você pode responder, porque ela envolve uma meditação no coração, envolve uma reflexão. Nós todos, numa certa medida e de uma certa forma, não exatamente como o rei Belsazzar, mas as nossas vidas são pesadas diante de Deus. Ele está pesando as nossas vidas. As nossas vidas são pesadas no sentido de que nós prestaremos contas no tribunal de Cristo, mas as nossas vidas são pesadas também no sentido prático da vida, no sentido temporal, a respeito daquilo que nós estamos construindo no nosso dia a dia. Então, dependendo do que nós estamos fazendo com a nossa vida, se estamos achando em falta, a vida se encarregará de dividir aquilo que nós conquistamos. Essa é uma questão lógica, é uma questão também teológica. E por isso, como estamos na balança de Deus? A segunda pergunta: nós temos consciência da mão de Deus? Temos consciência da mão de Deus? Veja,
a mão de Deus estava lá escrevendo, né? Hoje, nós não temos a mão de Deus aparecendo na parede aqui, escrevendo. Se aparecer uma mão aqui escrevendo, eu nem sei o que vai acontecer comigo, né? O que eu vou fazer? Falar para vocês, olha, irmãos, vamos aqui nos dobrar diante da santidade de Deus, né? Tem alguma mão aqui escrevendo? Não tem, né? Agora, nós temos consciência da mão de Deus. A mão de Deus é uma mão que escreve. E não é somente uma mão que escreve, mas uma mão que já escreveu e que já nos deixou uma mensagem. E nós temos consciência disso? Essa é uma outra pergunta. Agora, preste atenção aqui. Na terceira pergunta. Nós temos que ter consciência do elemento surpresa. Qual foi o elemento surpresa na história? Veja comigo, Belsazar, suposto neto de Nabucodonosor, ele sabia da história do seu avô, das experiências amargas que ele teve por não dar ao Deus Todo-Poderoso a devida honra, a devida glória. Ele sabia, ele tinha um conhecimento histórico, ele sabia dos fatos. Mas ainda assim, ele se endureceu contra Deus e fez aquilo que ele queria. Ele resistiu à palavra de Deus. E qual foi o elemento surpresa? O elemento surpresa foi a mão que escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Urfacim? Não foi a mão que escreveu lá o elemento surpresa. O elemento surpresa foi a divisão do seu reino. Ele não sabia que naquela noite, os medos e persas, na verdade, eles já haviam cercado a Babilônia. E eles entrariam e invadiriam a Babilônia. Agora, a última pergunta que eu faço. O nosso maior problema na nossa relação com Deus é a ignorância dos fatos, a ignorância das Escrituras ou o desprezo à verdade? Será que nós somos ignorantes ou nós endurecemos contra Deus? São perguntas que nós temos que responder na nossa individualidade. Eu vou repetir as perguntas. Como estamos na balança de Deus? A segunda, temos consciência da mão de Deus? A terceira, temos consciência do elemento surpresa? O que é o elemento surpresa? É aquilo que poderá acontecer com a nossa vida, mas nós não estamos pensando naquilo. É o elemento surpresa. Ele não avisa, ele não manda recado. O que aconteceu com o reino da Babilônia. A quarta pergunta. O nosso maior problema é a ignorância ou o desprezo à verdade? Então nós já sabemos, né? Sabe quando nós sabemos o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, mas nós não fazemos de teimosia? Então esse foi o erro do rei Belsazar. O versículo 4, ele nos leva a um outro auge, né? A um outro patamar. O verso 4 diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de bronze, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Então eles beberam vinho, louvaram aos deuses. Esse era um contraste daquilo que havia acontecido com o seu avô, suposto avô, Nabucodonosor. Pode-se dizer que essa idolatria é uma idolatria terrível contra Deus. Porém, irmãos, no sentido prático, biblicamente falando, a idolatria, ela não se reduz ao culto às imagens, ela é cultural e espiritual. Ela se manifesta quando o homem adora o poder, o prazer e a riqueza, esquecendo-se de Deus. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 1, no verso 21 a 25, ele faz uma descrição sobre isso. Vou pedir para o Sérgio colocar para nós, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 25. Esse texto é um retrato da condição humana. Porquanto, veja bem, porquanto, tendo conhecido a Deus, tendo conhecido, não é ignorância, tendo conhecido a Deus, não o
glorificaram. Belsazar conhecia Deus? Conhecia. Como? Porque o seu avô tinha testificado para ele, tinha falado para ele. A história seguiu. Contaram para ele como era o Deus. Provavelmente Daniel contou para ele. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha, o seu coração insensato obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Seguindo adiante, até o 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, esse é o pecado da idolatria. O texto diz aqui em Romanos que o homem sem Deus enveredou-se tanto pelo pecado, ele foi tão insensato, que a sua consciência, o seu entendimento foi obscurecido. E essa é uma condição humana deplorável, né? Nós podemos dizer, irmãos, que tanto naquela época como nos dias de hoje, aplicando para nós essa verdade, a humanidade, a maioria das pessoas, está anestesiada espiritualmente. A ideia de que essas distrações e prazeres constantes podem levar as pessoas a não perceberem os seus erros e as suas escolhas. O que nós lemos em Romanos 1, na verdade, é um tipo de supressão da verdade. Ou seja, a pessoa está tão anestesiada, que ela não sente absolutamente nada dos pecados e erros que ela comete. Você já foi no dentista? O dentista vai fazer um procedimento em você, ele fala assim, não vai doer nada. É uma agulha enorme, é bem fininha, mas enorme. Aí ele vai conversando com você, né, Edinho? Vai falando, de repente, aí dá aquela picadinha, aí depois, aí ele pode fazer o que ele quiser, você não vai sentir mais. Por quê? Porque a sua face, a sua boca está anestesiada, ela não sente absolutamente nada. Então, hoje nós convivemos numa sociedade em que as pessoas estão anestesiadas. Elas não sentem nada mais. Nem naquilo que se refere a Deus, nem naquilo que se refere ao pecado. Para elas, não faz nenhum sentido. A idolatria tornou-se moderna no coração das pessoas. A mente das pessoas estão voltadas hoje para tecnologia, riqueza e prazer. A consciência, então, está comprometida. A sociedade tem normatizado esses comportamentos. E na visão deles, ou da sociedade, não há nada de errado. Muitas práticas modernas podem ser vistas hoje como uma espécie de anestesia espiritual e idolatria contemporânea, afastando, então, do coração das pessoas a presença de Deus. Agora, o que está destruindo a consciência da sociedade? Veja, nós estamos fazendo uma aplicação da condição do rei Belsazar. Belsazar sabia quem era Daniel, ele sabia quem eram os amigos de Daniel, ele sabia quem era o seu antecessor, Nabucodonosor, que viveu experiências extraordinárias com Deus, que foi humilhado pelo próprio Deus. Agora, ele se enveredou pelo mundo da bebida. Né? Não se pode dizer que Belsazar, porque a Bíblia não diz isso, e quando a Bíblia não diz, a gente não pode acrescentar que ele era um ébrio. Mas o texto diz que ele bebeu bebida. Ele bebeu com os nobres. Ele estava na presença de mulheres, de concubinas, supostamente praticando orgias. Então, essa
era a vida dele, era o estilo de vida dele. E isso trouxe para ele uma anestesia aqui na consciência, na mente. Ele começou a viver anestesiado. E o que nós estamos falando, embora nós não estejamos vivendo lá na Babilônia, é que a sociedade de hoje também, por conta dos prazeres, por conta da tecnologia, ela também anestesiou-se. As pessoas estão aplicando nelas mesmas anestesia. Agora, como elas fazem isso? Em primeiro lugar, buscando prazeres e entretenimento sucessivos. As pessoas hoje, elas estão muito envolvidas com filmes, séries. Eu não sei se ainda tem Netflix ou se tem outra coisa mais moderna, né? Mas hoje é muito comum, até entre nós crentes, nós ouvimos assim: olha, assisti a série inteira na Netflix. Mas você não ouve a pessoa dizendo: eu li um capítulo da Bíblia. É comum isso, né? Já ouviu pessoas próximas, parentes, seja o que for, dizendo que assistiu a Netflix, as séries inteiras, redes sociais, videogames, música, elas se tornam fugas da realidade. Quando o prazer se torna prioridade, o homem se distrai de buscar a Deus e a sua vida está em perigo. Nós nunca vivemos uma sociedade tão hedonista como hoje. Já existiu hedonismo na história? Sim, mas como hoje não. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer momentâneo. É o prazer na hora ali. Depois não importa o que vai acontecer, é na hora. E aí então, o que entra para substituir ou para nutrir esse hedonismo? O álcool. O álcool tem sido consumido. Até os crentes hoje dando desculpa de que não tem problema nenhum. Afinal de contas, a Bíblia não proíbe beber vinho. A Bíblia não proíbe beber vinho. Ela diz que não pode embriagar. Isso é verdade. Mas como é que você vai tomar vinho e falar para você assim: não se embriague, eu não vou me embriagar, né? Então é um contrassenso nós falarmos isso. Drogas, o cigarro, qualquer dependência física ou emocional pode enfraquecer a mente e afetar a consciência. Vícios desviam o foco de Deus e esvaziam e escravizam o coração. A busca obsessiva pelo dinheiro, pelo status, pelos bens materiais, ela tem anestesiado a mente das pessoas. Os prazeres corporais e sensuais, o sexo fora do casamento, fora do propósito divino, a indulgência da comida. De vez em quando eu tenho conversado isso com o Giovanni. Já conversei com alguns irmãos. Nós, batistas, nós falamos assim: crente não bebe, batista não bebe, mas come, né? E às vezes comemos excessivamente. Irmãos, eu gosto muito de comer, amém ou não? Comer é bom demais. Mas quando nós passamos da medida, é uma idolatria. Isso é uma idolatria. Hábitos que buscam apenas a gratificação momentânea. É o prazer momentâneo. É a anestesia do momento. Uma outra coisa que tem anestesiado a sociedade de hoje é o conforto e o comodismo. Nós procuramos fazer de tudo para evitar qualquer sacrifício, qualquer desafio, qualquer reflexão. A gente tem falado isso para as meninas. Hoje, no mundo acadêmico, a gente aprende assim, a gente ouve assim. Nós, professores, nós temos que procurar ensinar de uma forma divertida, porque é muito monótono o aprendizado, a educação. Então tem que ser alguma coisa divertida. Errado. Isso está errado, eu diria, do ponto de vista bíblico, porque a aquisição de conhecimento não é divertido. Se você, por exemplo, tem a obrigação de ler um livro de 200 páginas para fazer um resumo, aquilo não é divertido. Você está lendo e o corpo está ali, né, querendo dar uma parada, e você lendo, mas você vai lendo, e você vai adquirindo conhecimento, vai começando a sentir prazer naquilo, porque o conhecimento traz alegria,
Mas no primeiro momento é difícil. Mas nós temos que nos esforçar, nos disciplinar. Mas hoje, a reflexão, irmãos, as pessoas não querem refletir mais nada. Ninguém quer pensar mais. Só faz o que tem vontade. É só aquilo que está no coração. Segue o coração. É por isso que a sociedade está como está. E para nós seguirmos a vontade de Deus, nós temos que refletir sobre a palavra. Encontrar aqui o reflexo, né? O nosso reflexo, porque a Bíblia fala conosco e nós falamos a ela. Nós conversamos com o texto sagrado. Mas a gente tem que ter esse contato aqui. Mas hoje há uma dificuldade grande, porque o que se busca é comodismo e conforto. O que se busca também é informação e distração constante. Hoje é memes, publicidade nas redes sociais. Hoje eu fiz uma outra pesquisa sobre quanto tempo o brasileiro investe nas redes sociais. Existem pesquisas diferentes, porque existem pessoas que trabalham com redes sociais, trabalham na internet. Então essas pessoas aí, né, nós temos irmãos aqui que trabalham o tempo todo com isso. Mas em média, no sentido de lazer, investe pelo menos 3 horas por dia o brasileiro nas redes sociais. Então, para nós terminarmos, irmãos, a ironia de tudo que nós estamos falando é que naquela noite aparece o elemento surpresa e o reino da Babilônia é destruído. A respeito de Belsazar, a história também ensina a igreja que o orgulho espiritual é o pecado que mais rapidamente nos leva à queda. Quando o que é santo se mistura com o profano, nós estamos em perigo. Para a igreja, a lição é muito clara. Nós temos que tomar cuidado com banquetes que nós fazemos, como fazia Belsazar, sendo que Deus está do lado de fora. O mundo festeja, mas festeja à beira do juízo, celebrando valores que Deus abomina. Mas o povo de Deus é chamado a manter-se puro, a manter-se fiel a Ele. O mesmo Deus que pesou a mão sobre Belsazar, continua reinando, continua agindo, continua pesando, continua contando as nossas vidas. E eu termino fazendo 3 comentários. Cuidado com o pecado. Ele pode anestesiar a consciência. O pecado deixa a consciência anestesiada. O que significa consciência anestesiada? A gente não sente mais nada. É indiferente. Segundo, cuidado com as distrações. Cuidado com a gratificação. O que é gratificação? Eu vou dar um exemplo. A sociedade de hoje é uma sociedade que promove a autogratificação. Ela é mais ou menos assim. Uma pessoa trabalha o dia todo, o dia não foi fácil. Não foi fácil. Ela chega em casa, ela abre uma Coca-Cola de 2 litros, ela pega uma carne gordurosa e fala assim: trabalhei o dia inteiro, agora quero sentir açúcar, quero sentir gordura, porque para compensar o meu sofrimento. Entende? É uma autogratificação. Ela está se prejudicando. Né? Eu quero ter um prazer momentâneo, porque eu tive um desconforto o dia todo. E sabe, irmãos, eu termino dizendo o seguinte: eu sei que isso tem aplicações muito amplas, mas nós temos que tomar muito cuidado com o conforto. A gente sempre quer, não estou falando de conforto com a nossa casa, o sofá, não é isso. É conforto no sentido amplo. Conforto pode ser um grande problema para a nossa vida cristã prática. Então, que a vida de Belsazar nos chame a atenção para o perigo da idolatria, o perigo de termos a mente entorpecida, anestesiada, e qual a consequência de tudo isso nas nossas vidas. Vamos orar então, para nós encerrarmos o nosso tempo. Agradeço aos irmãos que estão aqui e os irmãos que acompanharam pela internet. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra.
que nós possamos guardar no coração o texto de Daniel 5, guardar as informações, as reflexões que estão aqui para a nossa vida cristã prática. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.